Acreditar é um dos maiores desafios do ser humano. Isso porque não importa o quanto você faça, não existe uma certeza absoluta de que as coisas darão certo, de que as coisas sairão como planejado. O que você pode fazer é dar o seu melhor dentro das coisas que estão ao seu alcance e assim esperar pelo melhor, acreditar. E claro, dar o seu melhor aumenta as chances de que as coisas deem certo, mesmo que ainda não as transforme em garantidas. Quando eu digo acreditar, eu digo ter fé, mas não no sentido religioso. É no sentido de esperar dias melhores, de concretizar aqueles sonhos que estavam só na sua mente. Mas assim como muitas coisas na vida, exatamente por acreditar profundamente ser algo tão difícil, é algo que tem um poder extraordinário e pode ser a diferença entre você conquistar algo ou perder esse algo para sempre. Para ilustrar isso, eu quero te contar uma história. Nas profundezas da China, existe uma planta misteriosa, o bambu chinês. Um certo dia, um fazendeiro decidiu plantar sementes desse bambu. Durante muito tempo, a terra foi regada todos os dias. As sementes eram cuidadosamente nutridas, mas o fazendeiro não viu resultados. Anos se passaram e, apesar de seu esforço incansável, nada parecia acontecer. Dias viraram semanas, semanas viraram meses e meses se transformaram em anos. A dúvida começou a se instalar em sua mente. Ele se questionava se todo aquele trabalho árduo estava sendo em vão. As pessoas ao seu redor não entendiam sua persistência. Por que continuar quando nada está crescendo? Perguntavam. No quarto ano, o fazendeiro enfrentava um dilema. Ele estava exausto, desanimado e prestes a desistir, mas algo o impulsionava a continuar, uma centelha de crença em algum lugar dentro dele, uma centelha de esperança. E então, quando menos esperava, aconteceu. No quinto ano, algo brotou da terra, um pequeno broto, frágil e quase imperceptível. Era o bambu chinês. Mas a jornada estava longe de terminar. O bambu chinês, que havia permanecido oculto por anos, finalmente começou a crescer. E não era um crescimento comum, era uma ascensão espetacular. Dia após dia, ele crescia metros e metros, desafiando todas as expectativas. O fazendeiro e aqueles que duvidaram dele foram surpreendidos pela magnitude do crescimento. O bambu chinês, que parecia inerte por tanto tempo, agora se erguia majestosamente em direção ao céu, como uma promessa cumprida após anos de perseverança. Essa história nos recorda que, assim como o bambu chinês, que realmente existe, nossos esforços muitas vezes permanecem invisíveis por um tempo. Todos os dias nos esforçamos, mantemos nossa disciplina e consistência, mas mesmo assim, nada acontece. Como no caso desse bambu, que é um bambu chinês que existe mesmo e que demora para começar a crescer, porque o seu crescimento primeiro ele acontece debaixo da terra, onde a gente não consegue ver. E o seu caso talvez seja, como no caso da história do bambu, somente a questão do tempo, que precisa de meses ou anos para fazer o seu trabalho. Mas podem existir outras questões também. E para que você consiga ter fé e acreditar de maneira sábia, você precisa prestar atenção nessas outras questões. Senão você estará acreditando, mas na verdade não estará indo em frente, avançando, estará meio que andando de lado ou até mesmo parado no lugar. O acreditar é muito bonito, mas ele é sustentado pela atitude de sempre buscar fazer as coisas da melhor maneira possível. E aqui estão algumas dicas para você perceber se está prestando bem atenção nos detalhes da sua jornada, enquanto acredita e tem fé que pode alcançar aquilo que deseja. A primeira dica é: busque sinais de que você está no caminho certo. No caso do bambu, por exemplo, é saber se é assim que se cuida de um bambu, se é assim o melhor jeito de cuidar de uma planta. É sempre estar adquirindo conhecimento sobre a melhor maneira de cuidar de plantas, para ver se você precisa mudar seu jeito de plantar ou se já está fazendo certo. Pergunte a pessoas que você conhece que também entendam sobre aquilo que você quer alcançar. Se você tem todos os sinais de que está no caminho certo, continue. E sempre vá atualizando esses sinais, indo atrás de mais conhecimento. A segunda dica, que está totalmente ligada à primeira, é se perguntar sempre onde você pode melhorar. Depois de pegar todas as informações e sinais com a primeira dica, veja onde você precisa melhorar e, mais do que isso, como você irá melhorar. Tente traçar uma boa estratégia para agir. E a terceira dica é visualizar e dar pequenos passos. Isso porque, se você só ficar visualizando o seu sonho que está super distante, gigantesco, você só vai se desanimar, porque ele está longe mesmo. Chegar nesse sonho
do nada em pouco tempo é irreal. Se motive a fazer pequenas coisas para você ter pequenas conquistas de cada vez, porque fazendo um pouquinho de cada vez, em não muito tempo, você já vai ter um montão para se orgulhar e se motivar. E a última dica, e talvez a mais importante, é o que eu falei antes: deixar o tempo fazer o trabalho dele, assim como na história do bambu. Mesmo fazendo as coisas com disciplina, consistência e determinação, as coisas não acontecem do dia para a noite. Todas as coisas, principalmente sonhos, são construções feitas em cada dia de nossas vidas. Se esforce e tenha paciência, essa que é uma das maiores virtudes do ser humano. A jornada é árdua e cheia de incertezas, mas a recompensa aguarda aqueles que mantêm a fé e persistem até o fim. Pois assim como o bambu chinês, quando finalmente crescemos, crescemos com força e grandeza, tornando-nos testemunhas vivas de que a crença inabalável e a dedicação nos levam às alturas que sempre almejamos. Acredite e mantenha-se firme, sempre.